Olá, sejam bem-vindos ao canal E a História. Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura fascinante, Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança. Sabe, uma das frases mais marcantes sobre ele veio de ninguém menos que o poeta chileno Pablo Neruda, um cara que eu admirava demais. E com só duas palavras, Neruda conseguiu resumir uma vida inteira de lutas épicas e perdas terríveis. Prestes, tragédia e portento. E essa frase faz todo o sentido, porque a vida do Prestes é, no fundo, a história de uma luta sem trégua contra o autoritarismo. Pensa bem, ele bateu de frente com as oligarquias da Primeira República, com o Estado Novo do Getúlio Vargas e com a ditadura militar de 64. É praticamente um século inteiro de batalhas. Ok, mas fica a pergunta, né? Como é que um jovem militar super promissor, de repente, vira esse mito revolucionário? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco lá na formação dele e na insatisfação que crescia dentro dele com os rumos do Brasil. Olha, o Prestes não era um rebelde qualquer, não. O cara foi o primeiro da turma dele na academia militar, um engenheiro brilhante. Só que ele começou a ver de perto a corrupção das oligarquias, sabe? Aquelas famílias poderosas que mandavam e desmandavam na política. E aí, a lealdade dele mudou de lado. Ele entrou para o tenentismo, um movimento de jovens oficiais que estavam de saco cheio da fraude eleitoral e queriam reformas de verdade para o Brasil. E é exatamente aqui que a lenda começa a ser construída. A famosa Coluna Prestes. Aquilo não foi só mais uma revolta militar. Foi uma jornada, uma verdadeira odisseia, que o transformou num herói do povo e deu a ele esse apelido que marcou a história: Cavaleiro da Esperança. Agora, tentem imaginar a dimensão disso. 25 mil quilômetros a pé, a cavalo, pelo sertão do Brasil. Por mais de 2 anos, a coluna, com seus 1.500 homens, cruzou o país de ponta a ponta, enfrentando as tropas do governo e, o mais incrível, sem nunca ser derrotada. Virou um símbolo poderoso de resistência. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa transformação radical dele. A marcha fez dele um herói nacional, sem dúvida. Mas foi no exílio, principalmente quando ele foi para a União Soviética, que a ideologia dele se solidificou. Foi ali que ele encontrou no comunismo a ferramenta que ele passou a acreditar ser a única capaz de fazer a revolução que o Brasil precisava. Pois é, e agora a gente entra na fase talvez mais dramática e dolorosa da vida dele. Quando ele volta para o Brasil, agora como líder comunista, ele entra em rota de colisão direta com o homem mais poderoso do país na época, Getúlio Vargas. O antagonismo aqui era total. De um lado, você tem o Prestes, sonhando com uma revolução comunista e internacional. Do outro, o Vargas, construindo um Estado nacionalista, centralizador, autoritário. Eram dois projetos de Brasil completamente opostos, liderados por duas das figuras mais fortes da nossa história. O choque era simplesmente inevitável. E esse confronto armado veio em 1935. A chamada intentona comunista foi essa tentativa de tomar o poder com levantes militares em algumas cidades. Só que o plano deu muito errado. O movimento foi esmagado bem rápido e a repressão que veio depois foi brutal e acabou selando o destino do Prestes por quase uma década. E é aqui que a luta política vira uma tragédia pessoal de uma dimensão que a gente mal consegue imaginar. Olga Benário, que tinha sido enviada para ser guarda-costas dele, se tornou o grande amor da vida do Prestes. Depois que os dois foram presos, o Vargas cometeu um dos atos mais cruéis da nossa história. Ele entregou a Olga, que estava grávida e era judia, direto nas mãos da Gestapo de Hitler. Ela ainda deu à luz a filha deles, a Anita, numa prisão nazista, antes de ser assassinada numa câmara de gás. Depois do levante, o Prestes passou 9 longos anos na cadeia, a maior parte desse tempo completamente isolado. E mesmo atrás das grades, ele se transformou no maior símbolo da resistência contra a ditadura do Estado Novo. E bem, quando todo mundo achava que ele já era, que estava acabado, Prestes ressurge. Essa parte da vida dele mostra uma resiliência que é quase sobre-humana, sabe? Ele vai navegando entre uns poucos momentos de legalidade e décadas de perseguição. A popularidade dele era uma coisa impressionante. Assim que ele foi anistiado, em 1945, com o fim da ditadura Vargas, o Prestes foi eleito senador com uma votação esmagadora, mais de 157 mil votos. Isso mostra o tamanho da esperança que o povo depositava na figura dele. Foi um momento realmente único na nossa história. O Cavaleiro da Esperança, que tinha acabado de sair da prisão, de repente estava lá, no centro do poder, liderando uma bancada comunista na Assembleia Constituinte. Parecia mesmo que uma nova era estava começando. Só que essa janela de democracia durou pouco, bem pouco.
Com o começo da Guerra Fria, o anticomunismo cresceu com tudo no Brasil. E aí, em 1948, só 3 anos depois de ser eleito, o Partido Comunista é de novo colocado na ilegalidade. Seu mandato é cassado e o Prestes é forçado a voltar para a vida que ele já conhecia tão bem, a clandestinidade. E essa luta continuou por muito tempo. Ele passou décadas liderando o Partido Comunista escondido, sobreviveu à perseguição feroz da ditadura militar de 64 e acabou se exilando de novo na União Soviética, justamente o país que o tinha formado como comunista anos antes. Vamos então para o ato final. Em 1979, com a Lei da Anistia, Prestes finalmente volta para o Brasil. Só que o país que ele encontra é outro, e o próprio movimento comunista também tinha mudado. E ele, sempre fiel aos seus princípios, ainda tinha uma última e grande batalha para travar. E esse momento aqui é de cair o queixo. Em 1980, Prestes publica a Carta aos Comunistas, onde ele rompe publicamente com o PCB, o partido que ele liderou por 40 anos. Ele acusou a direção de ter abandonado os ideais revolucionários, de ter se tornado reformista. É uma prova da coerência absurda dele, mesmo que isso significasse ficar politicamente isolado. E mesmo na velhice, Prestes não se aposentou da luta. Depois de voltar do exílio, ele continuou sendo uma voz ativa e muito respeitada. Rompeu com o antigo partido, apoiou com força a campanha das Diretas Já, se aproximou de figuras como Leonel Brizola e seguiu defendendo seus ideais até o fim. Ele faleceu em 1990, aos 92 anos, encerrando um dos ciclos mais longos e intensos da nossa política. Então, no fim das contas, como é que a gente define uma vida como essa? Foi a jornada de um homem de uma coerência absoluta, uma grande tragédia tanto pessoal quanto política, ou a busca incansável por uma utopia? A verdade é que o legado de Luiz Carlos Prestes é complexo e a história dele continua sendo um campo de batalha de memórias e interpretações aqui no Brasil. Bom, se você gostou dessa análise, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ir à história no YouTube e no TikTok. Valeu!